Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma semana aí se iniciando, né? Que o Senhor nos proporcionou com a graça e com o favor dele sobre as nossas vidas. Vai ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu venho aqui falar hoje, nós vamos falar só um pouquinho aqui sobre pecado, né? No nosso devocional. A nossa palavra está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, vocês pensam aí. A quem vocês têm servido? A Deus ou ao pecado? Eu estou perguntando porque nós temos direito de escolha, né? Nós temos direito de escolher. Ou nós servimos a Deus e temos a vida eterna, ou nós servimos ao pecado e temos a morte eterna. Não tem como nós servirmos aos dois ao mesmo tempo. Não tem como nós servirmos a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Se sua resposta for que você está vivendo para o pecado, eu venho te falar que apesar de vivo fisicamente, você já está morto espiritualmente. Essa morte que o apóstolo Paulo nos fala aqui no versículo é uma morte espiritual. O pecado, ele nos impede de vivermos o querer de Deus para nós. Ele nos impede de termos total comunhão com o Pai. Ele nos destrói. E em muitas situações, o pecado ele nos destrói fisicamente também, tanto emocionalmente como fisicamente, né? Porque em algumas situações, nós destruímos o nosso físico, né? Provocando também uma morte física. O pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. E não tem como falarmos de pecado sem falarmos também um pouco sobre arrependimento, né? Nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e mudar as nossas atitudes. Existe a diferença também entre consciência pesada e arrependimento. Consciência pesada é quando você se constrange diante de tal ato que você cometeu, se pede perdão a Deus, mas na primeira oportunidade você vai fazer novamente a mesma coisa. Arrependimento é quando você se constrange diante de tal ato, pede perdão a Deus e muda as suas práticas. Evita cometer o mesmo erro novamente, né? Então vai haver uma mudança de comportamento diante daquela situação. E isso é o arrependimento. Você vai criar um temor dentro de você. Mas Deus, ainda com a sua infinita graça e misericórdia, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que Ele entregou ali na cruz para morrer por nós, por nossos pecados, está de braços abertos para nos receber, mesmo com os nossos pecados. O Senhor, Ele nos ama, independente de qualquer coisa. Nós não tem um valor o amor do Senhor. O amor do Senhor é de graça, é incondicional. Ele nos espera de braços abertos, independente da nossa condição. Mas o desejo do Senhor é que que nós sejamos totalmente dele, né? É que nós possamos viver no caminho do bem, é que nós possamos mudar, né, o nosso comportamento, sermos transformados, né? Que nós possamos viver uma vida na presença dele. Ele deseja que nós entendemos o nosso valor, que nós temos um valor, né, para o Senhor. Nós somos valiosos, nós somos comprados por preço de sangue e cruz, né? Então, nós devemos entender isso. Nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos de Satanás. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. Então, que nós não venhamos deixar Satanás, o pecado, nos dominar. Que nós não sejamos como um cavalo que o pecado monta em cima e nos domina com rédeas. Não. Vamos escolher hoje viver para Deus. Procura Jesus hoje, fala com Ele. Senhor, eu quero mudar de vida, eu não quero viver para o pecado, eu quero viver para o Senhor. O Senhor vai te dar forças, vai nos dar forças para mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes. Fala para o Senhor, Senhor, eu cansei dessa vida de sofrimento. Fala que você se arrepende, que você quer mudança na sua vida. O Senhor, Ele vai te acolher. Ele te ama, Ele pode preencher o vazio do seu coração. Esse vazio aí que às vezes você não sabe o que acontece, o que está faltando. É o Senhor que está faltando dentro do seu coração, amado. O amor de Deus não exige nada,
não exige nada em troca, não nos exige nada em troca. Ele só quer que nós nos rendemos a Ele, temos um coração quebrantado, né? Que nós venhamos a falar para Ele, que nós não queremos mais servir ao pecado, que nós queremos servir a Ele, viver para Ele, por Ele. Nada que nós fizermos nesse mundo vai nos dar mérito do amor do Senhor, do cuidado do Senhor sobre nossa vida. Então, seja inteligente, decida hoje mudar de vida, decida hoje abandonar o pecado. É como eu falei, todos nós cometemos pecado, mas nós não podemos permanecer no pecado. Nós temos que nos arrepender e mudar as nossas atitudes, mudar as nossas práticas. Temos que ter temor do Senhor no nosso coração. Acho que todo mundo já está bem grandinho para saber o que é pecado. Se você não sabe, está lá na palavra. Você pode ir lá olhar, está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Às vezes nós achamos que nós não temos força para vencer o pecado. Mas nós temos sim. Não vai chegar a nós nenhuma tentação que nós não conseguimos, né, dizer não. Nós podemos sim, o Senhor Ele nos dá força. Se haver realmente, né, um arrependimento em nosso coração, se haver realmente uma força de vontade, nós conseguimos sim, né? Imagina você fazendo aí tudo que entristece o coração do Senhor, do Espírito Santo, né? Nós devemos sempre lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós e no mínimo, né, querer viver uma vida diante dele, na presença do Senhor. Hoje em dia, pessoal, as coisas estão tão difíceis. Com Jesus ainda é difícil, vem as provas, as lutas. Imagina sem Jesus. Então, fica com essa palavra hoje no seu coração. Decida hoje, escolha hoje, procure o Senhor. Hoje, fale com Ele. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu vou mudar, eu quero mudar, me ajuda. O Senhor, Ele vai estender as mãos dEle sobre você. E Ele vai te abençoar e Ele vai transformar a sua vida. Amém? Creia nisso. E que nós possamos ficar com essa palavra hoje. Que Deus abençoe o nosso dia. Um beijão e até a próxima.